Shalom Emelec, Adi Baruch Hashem, Abiarro, bendito seja o nome do Eterno para sempre, que o Criador venha nos dar mais uma vitória através de mais um mês que se inicia este ano na presença do Eterno, com todas as tribulações, com todas as lutas, mas nós vamos vencendo porque o nome de Yahushua HaMashiach, ele foi posto sobre todo o nome e por isso nós vencemos por ele. Por falar em Yahushua HaMashiach, por falar no nome de Yahushua HaMashiach, eu quero deixar uma mensagem que está no livro de Marcos, tá? Uma mensagem profunda que está registrada no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E por sinal, na Bíblia que eu vou ler aqui, ela já está, como eu vou dizer, um versículo que ele já está só com a parte A. Ele está só na parte A. Porque aqui está dizendo assim, ó, no versículo 15. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Assim seja. Então nessa Bíblia aqui só diz a parte A do versículo, porque o versículo todo nas Bíblias de Almeida, nas outras Bíblias convencionais, diz assim: portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Algumas Bíblias já estão assim, ó, algumas Bíblias que se auto-intitula Escrituras. Diz assim: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, batizado, ele está saindo, porque já estão começando a entender que esse batismo forjado, esse batismo fajuto, esse batismo interpolado está fora do contexto escriturais das palavras de Yahweh. Então, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem falou isso foi Yahushua HaMashiach, é isso? Nas Bíblias de Almeida, quem falou foi o Jesus lá, mentiroso, interpolado. Mas, como Jesus é interpolado, vem da interpolação, e Yahushua é o verdadeiro Salvador, às vezes atribui a Jesus as obras do Salvador Yahushua. E às vezes o próprio Terron se passa por Jesus para poder se fazer de Yahushua. Entendeu mais ou menos? Ou seja, tem lugares que realmente Yahushua falou e fez, e aí eles dizem Jesus falou e fez. E tem lugares que foi Satanás que fez e falou, diz assim: Jesus fez, Jesus falou. Entendendo? Então, às vezes, Satanás é interpolado para Jesus, e às vezes quem é interpolado para Jesus é Yahushua. Então, digamos que Yahushua, ele disse para nós irmos a toda criatura que está espalhada pelo mundo e pregar o evangelho. Ele disse isso para quem? Para os evangélicos remanescentes, para os evangélicos cristãos, para os evangélicos crentes das igrejas pentecostais, das igrejas batistas. A gente trazendo para o lado remanescente, ele não falou isso para os cristãos, ele falou isso para os crentes remanescentes, que é os crentes que crê em Yahweh e em Yahushua, que é os crentes que têm a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahushua. Então, se esta palavra ela foi dita para os remanescentes, se esta ordem foi dada aos remanescentes, por que os remanescentes não cumprem essa ordem? Porque não vemos aqui na minha cidade, eu não sei nas outras cidades, mas aqui na minha cidade não se evangeliza
com Yahushua, não se evangeliza Yahushua, não se prega Yahushua, entendeu? Nas ruas e nos lugares, entendeu? Os cristãos do sistema religioso, eles vão para a fila de INSS, fila de banco, fila de supermercado, pontos de ônibus, metrôs, trens e pregam a Jesus. Mas os remanescentes aqui na minha cidade não pregam Yahushua, nem ônibus, nem em pontos de ônibus, nem em estações, nem metrô, nem mercado, nem banco, nem casa lotérica, nem nada. Entendendo? A maioria dos remanescentes que eu conheço só prega o evangelho dentro das redes sociais. Entendendo? E isso aí, para mim, não é ser remanescente. Porque você chegar numa rede social como essa aqui e ficar dizendo, não, porque Jesus não é o nome do Salvador, o nome do Salvador é Yahushua. Porque Deus não é o nome do Criador, o nome do Criador é Yahweh. Porque o Brasil é Israel, e Salvador é Jerusalém, e Paulo é Gagazumba, e Barnabé é Zumbi dos Palmares, e Silas é Vasco da Gama, e Apóstolo Pedro é Pelo Bar de Caminha, e Apóstolo Tiago, ele era Cristóvão Colombo, e que Ofir, onde Salomão pegava as madeiras para construir os seus palácios, lá na Amazônia. Isso é fácil. Mas chegar em um lugar e pregar Yahushua HaMashiach, o nome que quase ninguém conhece, que todos os lugares o povo só conhece Jesus, e até mesmo Yeshua. Mas Yahushua, você chegar e dizer assim, você chegar no lugar, no ponto de ônibus e dizer assim, está escrito no livro de João ou de Al-Hanan, capítulo 14, versículo 6, Yahushua é o caminho, disse-lhe Yahushua, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai passar por mim. Aceite Yahushua como Salvador, que ele é o único caminho. Aceite Yahushua como Salvador, que ele é a única verdade. Aí você fala, todo mundo vai dizer assim, Yahushua? Não é Jesus que é o Salvador, não é Jesus que é o caminho, não é Jesus que é a verdade, não é Jesus que é a vida. Então, ninguém prega Yahushua, ainda que a galera fique sem saber quem é Yahushua, pô. Ninguém prega. Só dentro das redes sociais, dentro dos canalzinhos de YouTube, dentro de videozinho de transmissões ao vivo no Facebook, aí todo mundo extrapola em falar de Yahushua, de Yahushalém, de Yahudá, de não sei quem, de fulano, de ciclano. Tá entendendo? Ensinando um bocado de coisa aí, ensinando os livros de brasilidade, de Books do Fom Babilon, e Yahushua é Black Messiah e tal, aquela coisa. Isso tudo você vê de montão. Se você chegar aqui no YouTube e botar a palavra Yahushua, vai aparecer milhares de canais que falam de Yahushua, mas nenhum prega o evangelho de Yahushua HaMashiach nas ruas. Ninguém que fala de Yahushua aqui dentro dos canais do YouTube não fala de Yahushua nas ruas, não pregam Yahushua nos ônibus, não pregam Yahushua nas praças, não pregam Yahushua nas estações. Tá entendendo? Sabe por quê? Porque a maioria tem medo de falar Yahushua, a galera ignorar. Quem é Yahushua? Será que esse cara já está pregando a nova religião, já está pregando a nova doutrina? Então a galera fica com medo. Tá entendendo? Mas, se nós abraçamos Yahushua como Salvador, nós temos que evangelizar Yahushua nas ruas. Nós temos que falar de Yahushua nas ruas. Nós temos que propagar a Yahushua nas ruas. Porque enquanto nós estamos calados, só falando de Yahushua aqui dentro das redes sociais, os crentes, os cristãos, estão pregando o falso Jesus aí nas ruas da cidade e ganhando adeptos e mais adeptos para Jesus. E aí quando a gente for falar de Yahushua, eles já estão com cérebros lavados, e aí não vão acreditar em Yahushua nunca. Tá entendendo? Mas sabe o que acontece? Os remanescentes estão fazendo igual os testemunhos de Jeová. Falam dos testemunhos de Jeová, mas faz igual aos testemunhos de Jeová. Porque os testemunhos de Jeová, eles são pescadores de aquário. Como alguns dizem, pescadores de peixes pescados. E os remanescentes são a mesma coisa. Ficam querendo tirar de dentro das igrejas evangélicas os crentes, tá entendendo? Que estão lá servindo a Jesus, que estão servindo a Deus, que estão servindo ao Senhor, tá entendendo?
que estão servindo a Jeová e quer tirar das igrejas evangélicas para trazer para Yahushua. Enquanto isso, o povo está perecendo lá fora. Enquanto isso, o povo está morrendo lá fora. Enquanto isso, o povo está se acabando lá fora. Enquanto isso, o povo está se destruindo, perdendo a sua vida, perdendo a sua alma lá fora. Porque a maioria dos remanescentes que estão dentro dos canais falando de Yahushua não prega a Yahushua lá fora. Alguns pregam, mas às vezes não tem nem canal no YouTube, às vezes tem algum perfil, alguma conta no Facebook, no Instagram, mas não tem canal no YouTube. E eles às vezes vão nas ruas e encaram Satanás, Terron, de frente, falando de Yahushua, ainda que alguém diga, não conheço. Modéstia à parte, eu sou uma delas, que eu não vou ser hipócrita, chegar aqui e pregar uma coisa que eu não estou vivendo. No meu trabalho eu prego a Yahushua, e a galera pergunta quem é Yahushua, e eu digo que é o Salvador que morreu no madeiro. E aí a galera diz, mas quem morreu no madeiro foi Jesus. Não, Jesus morreu na cruz, e Jesus é uma interpolação de Aldabaó, tá entendendo? Que foi criado por Satanás, para poder ludibriar e enganar as nações, para que ela não chegue até o conhecimento da verdade e não se salve. Mas o verdadeiro Salvador, que morreu e derramou seu sangue para nos salvar, foi Yahushua HaMashiach. E aí, alguns ficam meio assim, alguns ficam balançados, e outros até que é do candomblé, que é da magia e de outras religiões macabras aí, acaba acatando e aceitando. Por isso que eu estou dizendo. Pregar a Yahushua nas redes sociais é fácil, mas pregar Yahushua para os ímpios lá fora, tá entendendo? Mete medo, e muita gente que se diz remanescente. Mas se você é um remanescente de verdade, pregue Yahushua dentro da sua casa, pregue Yahushua para o seu vizinho, pregue Yahushua para o seu colega de trabalho, pregue Yahushua nas ruas e nas praças, porque o povo precisa de Yahushua nesse tempo remoto, onde o diabo está aí propagando sua desgraceira, sua destruição, sua devastação. E se a gente ficar só dentro das redes sociais falando abobrinha, falando de gagazumba, falando de Zumbi de Palmares, falando de não sei o que, falando de Joana Dark, falando de não sei o que, o povo vai se destruir fora e a gente não vai produzir fruto nenhum. Então vamos pregar Yahushua em todo mundo, para toda criatura. Quem crê vai ser salvo, quem não crê se condene, mas a verdade tem que ser pregada. Abraço do Eterno, fique com todos e Shalom.